Este que eu vou falar agora tem relação com a sua saúde, a saúde do seu cérebro. E você precisa, o quanto antes, remover da sua vida o hábito de se expor à luz durante a noite. Luz artificial durante a noite. E junto com esse hábito que você deve remover, existe outro. Você tem que remover também o hábito de ficar no escuro durante o dia. Ou seja, pare de ficar em ambientes iluminados durante a noite e pare de ficar em ambientes escuros durante o dia. E para te demonstrar isso, eu quero falar sobre um estudo que foi publicado recentemente em uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, que é a revista Nature. Esse estudo investigou mais de 85 mil pessoas e ele encontrou uma associação entre exposição à luz e transtornos mentais, transtornos neuropsiquiátricos. Basicamente, o que os resultados do estudo demonstraram é que quanto mais você se expõe à luz no período da noite, maior é o seu risco de uma série de transtornos neuropsiquiátricos, como depressão, psicose, síndrome de estresse pós-traumático e comportamentos autodestrutivos. E, curiosamente, quanto maior é a sua exposição à luz durante o dia, menor é o seu risco de todos esses transtornos que eu acabei de falar. Então veja que isso é mais um estudo, tá, gente? Não é só esse, nós temos diversos, demonstrando que durante o dia você tem que evitar ao máximo ficar no escuro. Procure trabalhar em um ambiente que seja plenamente iluminado. Aliás, logo que você acordar, uma das primeiras coisas que você deve fazer é se expor à luz natural. E não vale fazer isso dentro da janela de casa, tá? Não funciona. A iluminação fora da sua casa é muito maior. O objetivo é fazer com que luz entre nos seus olhos. Claro, você nunca deve olhar diretamente para o sol, senão você corre o risco de ficar cego. Mas é deixar luz entrar nos seus olhos logo pela manhã. Isso vai enviar um sinal por um circuito do seu cérebro, através do núcleo supraquiasmático, que vai se comunicar com diversos outros circuitos cerebrais e vai iniciar uma cascata de processos biológicos que vão fazer você se sentir melhor, se sentir mais motivado, sentir mais energia, mais disposição para viver. E a luz tem esse poder. É muito interessante porque nós temos estudos demonstrando que o mero fato de profissionais trabalharem frente à janela e, portanto, de forma muito iluminada, aumenta a produtividade dessas pessoas, a disposição delas e, curiosamente, melhora também o sono dessas pessoas à noite. Porque quando você se expõe à luz logo no comecinho do dia, você inicia uma espécie de timer no teu cérebro. E o que vai acontecer é que 12 a 14 horas depois dessa exposição à luz lá no começo do dia, o teu cérebro ele vai começar a secretar melatonina, que é um hormônio diretamente associado ao início do seu sono. Ou seja, você se expor à luz no começo do dia não apenas te dá mais energia, disposição, combate depressão e outros transtornos, mas também faz com que o teu sono no fim do dia seja melhor. A espécie humana, gente, é uma espécie diurna. E não vem com esse papo de eu funciono melhor à noite, você que vira madrugada. Por quê? Porque eu era assim também como você. E hoje que eu consegui regular o meu ciclo circadiano, que são os ritmos biológicos do corpo nas 24 horas do dia, eu sou muito mais produtivo do que quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu tenho 40 anos de idade e sou mais produtivo do que quando eu tinha 20 e poucos. Vê se faz sentido uma coisa dessa. Sendo que lá com 20 e poucos eu tinha os hormônios da juventude, né, para me ajudar. A questão aqui é que quando você obedece os ritmos biológicos do seu corpo, isso faz com que teu corpo funcione melhor. E o ser humano é um ser diurno. Isso não significa que todo mundo deve acordar às 5 horas da manhã, como vivem falando por aí, tá? Algumas pessoas vão ter um cronótipo, isso é genético, tá? O cronótipo é o teu jeito, o teu corpo, a configuração biológica do teu corpo em relação às 24 horas do dia. Algumas pessoas terão um cronótipo que para elas é bom acordar às 5 horas da manhã. Outras vão ter um cronótipo que para elas é um pouquinho depois. O que eu posso te garantir é que para ninguém acordar depois das 9, 10 horas da manhã é bom. Ponto final. Então você tem que descobrir qual é o teu. Com meus alunos, geralmente o que eu faço é ensinar para eles como que eles verificam o cronótipo deles. Eu ensino uma série de técnicas, não tenho tempo de fazer aqui nesse vídeo isso, mas saiba que durante o dia, você tem que estar em vigília, como diz a ciência. Você tem que estar desperto, acordado. E durante a noite, dormindo. E é claro que existem pessoas que são obrigadas a trabalhar no período da noite. E nós, enquanto sociedade, temos que ser muito gratos a essas pessoas. Porque saiba,
O fato dessas pessoas trabalharem no período da noite traz prejuízos para a saúde delas, sim, que são muito bem documentados pela ciência. Com meus alunos que trabalham no período noturno, o que eu tento fazer é aplicar algumas técnicas específicas para tentar diminuir esses riscos, diminuir esses problemas. Mas assim, 100% é impossível. O ideal, é claro, é que você durante o dia esteja acordado e durante a noite esteja dormindo. E regularidade é muito importante. Então, a pessoa que vai ter mais prejuízo na saúde é aquela pessoa que 2 vezes por semana ela trabalha à noite e o resto ela trabalha no período do dia. Para esse tipo de pessoa, o prejuízo é o maior de todos, porque ela não tem regularidade. E regularidade é uma das coisas mais importantes. Quando a gente fala sobre equilíbrio biológico do ciclo circadiano, o que estamos falando não é apenas sobre o sono, apesar do sono ser uma peça-chave, mas é sobre todos os ritmos biológicos nas 24 horas do dia. E, portanto, é você ter rotina. Hora para comer, hora para acordar, hora para ir para academia, hora para trabalhar, para produzir, hora para dar uma relaxada, hora para dormir. E você repetir mais ou menos os mesmos horários todos os dias. Sempre nessas horas aparece alguém que fala: eu odeio rotina. Se você odeia a rotina dessa forma, você odeia a saúde. Essa que é a realidade. Estou sendo bem direto e transparente aqui com você, novamente, porque eu falava esse tipo de coisa. E hoje, que sou mais maduro, eu vejo que quando eu falava lá no passado que eu funciono melhor na madrugada, eu odeio rotina, na verdade o que eu estava fazendo é um auto-engano, é mentindo para mim mesmo para que eu não tivesse que mudar essa situação. E no momento que eu mudei isso, tudo na minha vida melhorou. Meu equilíbrio emocional melhorou, meu sono melhorou, minha disposição melhorou, enfim. Hoje eu sou uma pessoa com uma disposição e energia muito maior, como eu disse, do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, e uma das principais razões foi justamente esse equilíbrio circadiano. Então, o segundo hábito que você deve remover o quanto antes da sua vida é você ficar no escuro durante o dia e você se expor à luz durante a noite. Eu prometo para você que se você fizer isso por 1 mês, todos os dias, você vai ver significativa melhora no teu sono, na tua qualidade de vida, na tua libido. Porque as pessoas não percebem que o sono e os ritmos biológicos nas 24 horas do dia, o ciclo circadiano, tem direta relação com a tua disposição, energia e com a tua libido também, teu desejo sexual. Tem um estudo científico recente que ele demonstrou que para cada hora adicional que uma mulher dorme, aumenta em 14% a chance dela ter uma relação íntima com o parceiro no dia seguinte. Por quê? Porque a libido aumenta quando você dorme bem. E, portanto, cuide dos teus ritmos biológicos nas 24 horas do dia como se fossem a coisa mais importante da sua vida, porque de fato são. E quando você começar a cuidar disso, você vai ver tudo na sua vida efetivamente melhorar. E eu sei que tem gente que não consegue fazer isso por necessidade. Eu sei. E o que eu te digo é que o que essas pessoas não precisam é dessas coisas aparentemente motivadoras que dizem por aí, do tipo, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam. É claro que tem gente que tem a necessidade de virar madrugada, de dormir pouco, de viver uma vida desequilibrada. E essas pessoas precisam, no fim das contas, de oportunidade para viverem de forma saudável, para conseguirem, inclusive, aflorar o seu pleno potencial. Porque quando você vive nesse desequilíbrio, saiba, você não está em 100% do que você é capaz em termos de produtividade, em termos de tudo que você pode entregar para os outros e para si mesmo. Quanto antes você puder colocar no horizonte do teu futuro planejamento para que você consiga conquistar esse equilíbrio, melhor. Eu sei disso porque durante muitos anos da minha vida eu tive que viver no desequilíbrio por necessidade. Eu tinha boleto para pagar, eu tinha necessidade, portanto, de dormir super tarde e acordar super cedo, para estudar, para trabalhar tudo junto. Só que, claro, você precisa ter no horizonte dos teus planos algum caminho de saída disso, que é para saber mais ou menos quando você vai poder começar a colocar esse equilíbrio, porque, repito, vai melhorar tudo na sua vida.